Você já deve ter visto desafios como este no Facebook ou em alguma rede social. Mas como eu posso resolvê-los? Pegando como exemplo esse aqui das frutas, ao escrevê-lo algebricamente, eu vou obter esse seguinte sistema linear com três equações. Ao resolver esse sistema, eu vou saber quanto equivale cada fruta, e aí eu vou poder efetuar a soma que pede o desafio. Mas afinal, como eu faço para resolver esse sistema? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Douglas Michael, eu sou graduando em matemática na Universidade de Brasília. E eu vou estar falando sobre equações de sistemas lineares com duas incógnitas. Começando aqui falando sobre equação linear com duas incógnitas, toda equação pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, sendo que meu a, b e c pertencem aos reais e o meu a e o meu b são diferentes de zero. Alguns exemplos dessas equações são essas aqui. X mais y igual a 10, em que as minhas incógnitas são o x e o y. Geralmente, a gente usa o x e o y, mas a gente pode usar qualquer letra aqui para representar essas incógnitas. Como a gente pode ver aqui, né, no segundo exemplo, temos a incógnita a e b, e temos aqui também o terceiro exemplo com as incógnitas x, z e w. Uma equação linear do primeiro grau, com duas incógnitas, por exemplo, x e y, pode ter infinitas soluções, cada uma delas indicada por um par ordenado de números. O primeiro aqui representa o valor da incógnita x, e o segundo sempre vai representar o valor da incógnita y. Essa ordem aqui precisa ser respeitada, daí o nome par ordenado. Agora vamos ver aqui um exemplo. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Vamos ver. Fazendo aqui as substituições, né? Eu tenho 3 vezes 2, que é 6, 2 vezes 5, que é 10, e 6 mais 10 é 16. Então, isso é verdade. Esse par ordenado é uma solução dessa equação. Agora vamos ver isso aqui graficamente, né? A gente tem aqui, né, o meu plano cartesiano, o meu eixo x e aqui o meu eixo y. E aqui eu tenho a reta da minha equação 3x mais 2y. E a gente observa aqui, no meu plano cartesiano, que o meu ponto pertence à reta da equação. Então, aqui tá, a gente pode ver que esse ponto é uma solução dessa equação. Mas, como é que eu posso fazer essa representação no plano cartesiano? Pegando aqui como exemplo a equação x mais y igual a 3, eu vou construir aqui uma tabela, né, com três colunas, a coluna do x, a coluna do y, e aqui a minha coluna xy, que vai ser a minha coluna do par ordenado. E aí eu vou atribuir valores para o meu x. Aqui eu coloquei o menos 1, 0, 1 e 2. Fazendo aqui a substituição, aí aqui na minha segunda coluna, eu faço a substituição do meu x na equação. Aqui eu substituí o menos 1, aí ficou menos 1 mais y igual a 3. Somei mais 1 dos dois lados, ficou y igual a 3 mais 1 igual a 4. Então, eu tenho que meu y é igual a 4. Se meu x é menos 1 e meu y é igual a 4, eu tenho aqui, né, o meu par ordenado. E assim, e dessa maneira aqui, nas outras linhas também. Aí agora eu pego aqui o meu plano cartesiano e escrevo os meus pontos, né? Aqui os meus pares ordenados. No meu plano cartesiano,
Vou pegar uma régua e vou traçar uma reta cortando esses pontos. E essa vai ser a minha reta da equação, que está aqui de laranja, é a reta da equação x mais y igual a 3. Agora que a gente já viu as equações com duas incógnitas e como a gente faz a representação dessas equações no plano cartesiano, vamos agora ao sistema linear. Considere o seguinte exemplo. Em um estacionamento, há carros e moto, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? A gente sabe que um carro tem 4 rodas e uma moto tem 2. Se nesse estacionamento tiver 14 motos, né? A gente vai ter 28 rodas. Mas isso não condiz com o problema, já que o problema fala que tem 48 rodas. Então, essa não é a resposta desse problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, né, 14 motos, e a gente vai tirar uma e adicionar um carro e vai ver se chegou no número de rodas que está escrito no problema. Então, eu tirei uma moto, adicionei um carro, deu 30 rodas. Então, ó, não chegou no que o problema diz. Então, não é somente um carro que nesse estacionamento. Provavelmente tem mais carros. Então, eu tiro mais uma moto, adiciono mais um carro. Não chegou no número de rodas. E eu vou fazendo isso daqui até chegar no número de rodas desse estacionamento. Chegou. Com isso, eu percebo que nesse estacionamento tem 10 carros e 4 motos. Está resolvido o meu problema. Agora a gente vai ver esse problema algebricamente, né? Supondo aqui agora, né? Vamos voltar ao início do problema. Eu não sei o número de carros nem o número de motos nesse estacionamento. Então, eu vou chamar o número de carros de x. E eu vou chamar o número de moto de y. Como o meu problema fala que a soma dos veículos são 14, é igual a 14, então o meu x mais meu y é igual a 14. E como o carro tem 4 rodas e a moto tem 2, então 4x mais 2y é igual a 48 rodas. Tendo aqui as minhas duas equações, eu vou colocar uma chave aqui e eu tenho aí o meu sistema linear com duas incógnitas. Agora, eu vou testar alguns pares ordenados para ver se eles são solução desse sistema. Vou testar aqui o par ordenado 8 e 6. O par 8 e 6, ele é solução aqui na primeira equação, porque 8 mais 6 é igual a 14. Mas fazendo a substituição na segunda equação, ele não dá certo. Ele não é solução da segunda equação. Então, esse par ordenado não é solução do meu sistema. Já o par ordenado 11 e 2 é a solução da minha segunda equação, porque 4 vezes 11 é 48, 2 vezes 2 é 4. Na verdade, 4 vezes 11 é 44, 2 vezes 2 é 4 e 44 mais 4 é 48. Então, ele é a solução da minha segunda equação, mas ele não é a solução da minha primeira equação. Então, esse par ordenado não é solução do meu sistema. Agora, vamos testar aqui esse último par ordenado, 10 e 4. Ele é a solução da minha primeira equação e ele também é a solução da minha segunda equação. Então, ele é a solução do meu sistema. Então, quando o par ordenado ele for solução da minha primeira e da minha segunda equação do meu sistema, ou quantas equações tiverem o meu sistema, esse par ordenado vai ser solução do meu sistema. Agora a gente vai ver isso aqui graficamente. Eu tenho aqui de laranja, né? A minha primeira equação, e aqui temos o ponto 8 e 6 que pertence a essa, que é a solução dessa equação.
Aqui também temos, né, a reta em vermelho, que corresponde à equação 4x mais 2y igual a 48, que é a minha segunda equação. E temos aqui o ponto que é a solução dessa equação. E também temos aqui o ponto 10 e 4, que intercepta as duas retas e é a solução do meu sistema. A gente resolveu o probleminha do estacionamento lá por tentativa, né? A gente foi tirando uma moto, adicionando um carro. Mas se o meu problema tivesse números muito grandes, aí seria complicado, né? Eu calcular isso, levaria algum tempo, demoraria mais. Então, existem métodos para me calcular esses sistemas. Eu vou estar falando de dois métodos nesse vídeo. Primeiro, o método da substituição. Usando o mesmo problema do estacionamento, né? Eu vou ter aqui o meu problema do estacionamento. Tenho aqui o meu sistema linear. E o que que eu vou fazer? Eu vou enumerar essas duas equações, aqui a minha primeira e a minha segunda. Vou pegar a minha equação e vou fazer o quê? Eu vou isolar o meu x nessa equação. Para isso, eu vou subtrair o y dos dois lados. E então, eu vou ter que o meu x é igual a 14 menos y. Eu vou chamar essa equação de estrela, porque eu vou usar ela mais para frente na resolução. Agora eu vou pegar a minha segunda equação e vou substituir aqui o meu x por 14 menos y. Faço aqui a substituição. Aí eu faço aqui o chuveirinho. 4 vezes 14, 56. 4 vezes menos y, menos 4y. E aqui continua, mais 2y igual a 48. Eu efetuo aqui, né? Menos 4y mais 2y é menos 2y. E eu vou subtrair 56 dos dois lados. E aí eu vou ter menos 2y igual a menos 8. Agora, dividindo os dois lados por menos 2, eu vou ter que meu y é igual a 4. Agora que eu tenho o valor do meu y, eu vou voltar aqui na minha equação estrela. Eu posso substituir também aqui na minha primeira e na minha segunda equação, mas como o x aqui já está isolado, é mais prático a gente usar essa equação aqui, que a gente quer descobrir o x. Então, fazendo a substituição, eu tenho que o meu x é igual a 14 menos 4, logo o meu x é igual a 10. Como a gente já tinha visto, né, que nesse estacionamento há 10 carros e 4 motos. Agora, vamos ver mais um exemplo aqui, usando o método da substituição. Eu tenho aqui o meu sistema. Primeiro, eu vou escrever ele na forma ax mais by igual a c. Eu pego aqui a minha primeira equação, faço as manipulações algébricas e eu tenho uma equação correspondente à primeira. 3x menos 2y igual a 6. Da mesma maneira, eu vou pegar a minha segunda equação, vou fazer as manipulações algébricas e vou achar uma equação correspondente a ela. Agora que eu tenho aqui as minhas duas equações correspondentes, eu monto o meu sistema, que corresponde ao sistema que eu queria. Assim como o problema anterior, eu vou enumerar essas equações, só que agora eu vou começar pela segunda equação. Vou pegar a minha segunda equação, vou isolar o meu x aqui. Para isso, eu vou somar mais 3y dos dois lados, e eu vou ter que o meu x é igual a 2 mais 3y. Vou chamar essa equação de equação estrela, e eu vou pegar agora a minha primeira equação e vou substituir o x por 2 mais 3y. Fazendo essa substituição, eu faço aqui o chuveirinho. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3y é 9y. Efetuando aqui a diferença, 9y menos 2y, 7y. Como eu quero deixar apenas o termo que
tem incógnita aqui desse lado, eu vou subtrair 6 dos dois lados e eu vou ter que 7y é igual a zero. Com isso, o meu y é igual a zero. Agora que eu encontrei o valor da minha incógnita y, eu vou pegar a minha equação estrela e vou fazer a substituição. Substituindo y, eu tenho que o meu x é igual a 2. Então, a solução do sistema é o par ordenado 2 e 0. Vendo isso graficamente, eu tenho aqui de laranja a minha primeira equação, de vermelho a minha segunda, e aqui o meu par ordenado que intercepta as duas equações. Agora vamos ao segundo método, que é o método da adição. Considere o seguinte problema. Heitor e Marcos são irmãos. A soma de suas idades dá 17 anos. E a diferença do triplo da idade de Heitor com a de Marcos são 3 anos. Qual a idade deles? Como eu não sei a idade deles, eu vou chamar a idade de Heitor de H e a idade de Marcos de M. Aqui as minhas incógnitas. Como a soma da idade deles é 17, H mais M igual a 17. E como a diferença do triplo da idade de Heitor com a de Marcos são 3 anos, 3 vezes H menos M igual a 3. Eu coloco aqui a chave no meu sistema e aí agora eu vou usar o método da adição. Como o próprio nome já diz, eu vou somar essas duas equações. Por que eu vou somar? Se você observar, eu tenho aqui termos opostos, mais M e menos M. Quando eu somo eles, um elimina o outro, e aí vai ficar só uma incógnita, e aí eu vou resolver e vou achar essa incógnita. Então, vamos começar aqui. Peguei aqui as minhas equações, vou somá-las, com isso eu obtenho 4H igual a 20, dividindo os dois lados por 4, eu tenho que o meu H é igual a 5. Agora eu vou pegar a minha primeira equação, eu posso também substituir na segunda, mas aqui eu vou pegar a primeira, substituo o meu H, subtraindo 5 dos dois lados, eu tenho que M é igual a 17 menos 5, logo M é igual a 12. Portanto, a idade de Heitor e Marcos são 5 e 12, respectivamente. Agora vamos ver mais um exemplo usando o método da adição. Tem aqui o meu sistema, mas se você observar, quando eu somo essas duas equações, não vai eliminar nenhum termo. Então, o que eu vou fazer? Como aqui o termo que tem a incógnita y já estão em sinais opostos, eu vou apenas multiplicar a primeira equação por 2 e a segunda equação por 3. Com isso, eu vou ter o sistema que corresponde ao sistema que eu quero. E agora, quando eu somo essas equações, uma vai eliminar a outra. Então, aqui, eu somo elas e eu vou ter 22x igual a 22. Dividindo os dois lados por 22, eu tenho que o meu x é igual a 1. Agora, eu posso fazer a substituição em qualquer uma dessas 4 equações, mas eu vou substituir aqui na primeira. Fazendo a substituição aqui, eu tenho que 5 mais 3y é igual a 2. Subtraindo 5 dos dois lados, eu tenho que 3y é igual a 2 menos 5. Aí eu tenho que 3y é igual a menos 3. Dividindo os dois lados por 3, eu tenho que o meu y é igual a menos 1. Logo, a solução do sistema é o par ordenado 1 e menos 1. Mostrando aqui graficamente, eu tenho de laranja a minha primeira equação, de vermelho a minha segunda, e aqui o par ordenado que intercepta as minhas duas retas aí. Agora, voltando lá para o desafio que eu citei no início do vídeo das frutas,
Como eu não sei quanto é que vale cada fruta aqui, eu vou chamar o cacho de uva de U, a penca de banana de B e as cerejas de C. Então, aqui eu monto meu sistema de equações. Primeiro vai ficar 3U igual a 30, U mais 2B igual a 18, e a terceira B menos C igual a 2. Quando eu resolver esse sistema, aí eu vou poder efetuar a soma aqui, que é o que pede esse desafio. Se você observar, a primeira equação só tem uma incógnita. Então, eu resolvendo ela aqui, eu divido os dois lados por 3 e eu tenho que o meu U é igual a 10. Tendo o meu U, eu substituo na segunda equação, então eu vou ter que 10 mais 2B é igual a 18, subtraindo 10 dos dois lados, 2B igual a 18 menos 10, então eu vou ter que 2B é igual a 8. Dividindo os dois lados por 2, eu tenho que B é igual a 4. Tendo o valor do meu B, eu faço a substituição na segunda equação e eu vou ter que 4 menos C é igual a 2. Subtraindo 4 dos dois lados, eu tenho menos C igual a 2 menos 4. Efetuando a operação, eu tenho menos C igual a menos 2. Dividindo os dois lados por menos 1, eu tenho que o meu C é igual a 2. Agora que eu já sei quanto é que vale cada fruta, eu vou fazer a minha soma, né? A minha soma aqui. Só que a gente tem que observar que é duas cerejas que vale 2, né? É o meu C aqui que vale 2. E aqui eu tenho só uma cereja, então vai ser a metade. Então vai ser C dividido por 2, mais o B, que é a penca de banana, mais o U, que é o cacho de uva. Quanto é que vale isso? Fazendo aqui a substituição, eu vou ter 1 mais 4 mais 10, que é igual a 15, que é a solução desse desafio. Agora que você já viu como resolve equações de sistemas lineares, volte lá no início do vídeo, resolva os outros desafios. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal do Nivelamento em Estatística Matemática e até o próximo vídeo.